Dois, três. Olá, pessoal, com vocês mais uma vez para mais uma aula. Professor Janduí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre verminoses. O que são verminoses? Verminoses são doenças causadas por vermes. E o que são vermes? Vocês sabem o que são vermes? Bom, para contextualizar, vamos lá. Viroses são doenças causadas por vírus. Bacterioses são doenças causadas por bactérias. Protozooses são doenças causadas por protozoários. Micoses são doenças causadas por fungos. E verminoses são doenças causadas por vermes. Sim, agora, o que são? Vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes. São grupos de seres vivos. A biodiversidade é tamanha, a variedade de seres vivos é enorme, e para melhor estudar os seres vivos, a gente classifica esses seres vivos em grupos, falando assim numa linguagem, né, mais simples, para que vocês possam compreender. Então, verme é um determinado grupo, né, de seres vivos do reino animal. Em geral, os vermes têm forma comprida, né? Então, verminoses são doenças causadas por vermes. Então, como as verminoses afetam nossa saúde? Vamos ver. Cada verminose, ela traz prejuízo sim para a nossa saúde. Por quê? Porque os vermes dos quais nós vamos falar são vermes que são parasitas, ou seja, se instalam no nosso corpo para retirar do nosso corpo substâncias que eles utilizam na sua nutrição. Quando os vermes tiram do nosso corpo essas substâncias, elas vão fazer falta para o nosso organismo. E aí, claro, vão ocasionar doenças. Então, definição de verminose são doenças causadas por vermes, né? Podemos genericamente chamar os vermes de eumintos. E esses vermes, obviamente, como eu falei, né, são parasitas do nosso corpo. Muitos deles parasitas intestinais. A transmissão das verminoses, ela pode acontecer de várias maneiras, entre elas pela ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos do parasita, com os ovos do verme. Pode ser transmitida também, em alguns casos, né, pelo contato com o solo contaminado com fezes, onde estão presentes a larva ou as larvas do verme, e de outras maneiras também. Essas são as principais. Os principais sintomas de verminose de uma pessoa que tem verme são dor abdominal, dor de barriga, falando assim na linguagem popular, náuseas, diarreia, anemia, né? Ou seja, baixa quantidade de hemácias no sangue, fraqueza, né? E perda de peso. Ora, fraqueza, perda de peso, anemia, por quê? Porque o parasita está tirando nutrientes do nosso corpo. Fatores de risco, fatores que levam, por exemplo, à incidência de verminose são a falta de saneamento, uma higiene inadequada, né? Andar descalço, principalmente em locais contaminados com as larvas desses vermes, né, como eu citei anteriormente. Belezinha? Vamos então conhecer alguns dos principais vermes que afetam a população brasileira. Bom, aqui nessa tabelinha que eu vou querer que vocês depois deem uma pausa no vídeo, né, e estude essa tabelinha de uma forma minuciosa, né? Então, aqui que nós temos nessa tabelinha algumas verminoses, no caso aqui, uma, duas, três, quatro, cinco verminoses. O agente etiológico, ou seja, o verme que causa a verminose, a doença. Agente etiológico quer dizer o causador da doença. E aqui a forma de transmissão. Bom, na tela aqui aparece, olha só, uma grande quantidade de lombrigas. Isso aqui seria
uma parte do intestino de uma pessoa, que foi retirado, e ele estava obstruído, entupido de lombrigas. Tudo isso aqui são lombrigas, beleza? O nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides, daí a verminose ser chamada de ascaridíase ou ascaridiose. Como a pessoa adquire a lombriga ingerindo os ovos da lombriga junto com água e alimentos contaminados. Portanto, maneira profilática, maneira preventiva de não pegar essa doença, só consumir água tratada, frutas e verduras bem lavadas, né, além da adoção das medidas básicas de higiene. Ok? Aqui agora aparece, certo? O Enterobius vermicularis, que é um verme bem pequenininho. Note que até coloquei a régua, ó, mais ou menos do tamanho de 1 centímetro, um pouquinho maior às vezes, né? Então aqui tem alguns. Então eles são bem pequenininhos. Eu costumo dizer que eles são como lombrigas em miniaturas. Enquanto a lombriga pode chegar a 30, 40 centímetros, esses vermes são bem pequenininhos. Porém, o indivíduo pode ter muitos. Vai causar doença chamada enterobiose ou oxiuríase, além daqueles sintomas típicos da verminose, ele vai causar um sintoma bem particular, que é o prurido anal. Prurido quer dizer coceira. Anal é relativo a ânus. Por quê? Porque esse vermezinho, na fase reprodutiva, costuma ir lá para a região do ânus e, se mexendo, vai provocar um intenso prurido, uma intensa coceira. Como se adquire esse verme? Da mesma forma que adquire lombriga, ingerindo os ovos do verme, junto com água e alimentos contaminados. Portanto, as medidas profiláticas são as mesmas. Beleza? Ou seja, né, só consumir água tratada, só consumir frutas e verduras bem lavadas, adotar as medidas básicas de higiene. Em seguida, temos aqui o ancilóstoma, né, que causa a doença chamada ancilostomose. Então, na verdade, dois vermes causam o mesmo tipo de doença. O ancilóstoma duodenal e o necator americano. São vermes de espécies diferentes, mas que causam, né, o mesmo tipo de doença. Aqui a gente tem a, a carinha, né, do verme, né, aqui o desenho do macho e aqui da fêmea. Esse verme, ele vai habitar, certo, o nosso organismo, a região do intestino, o sistema porta-hepático, né? Mas a gente adquire esse verme andando descalço. A larva desse verme, ou seja, o verme bem jovenzinho, recém-saído do ovo, junto com as fezes, fica ali na terra úmida, a pessoa andando descalço, a larvazinha penetra pela pele e através da corrente sanguínea, certo? Ele chega na região do intestino, do fígado, do baço, do pâncreas e ali vai se instalar, causando a doença chamada de ancilostoma, ancilostomose. Beleza, 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 beleza. Eu até aqui comentei uma pequena falha quando eu disse que eles habitam o sistema porta-hepático. Na verdade, eles são parasitas do nosso intestino. Quem vai habitar o sistema porta-hepático, na verdade, é o verme seguinte, beleza? Então, esse é um vermezinho, fica lá no nosso intestino, e aí, com essas estruturas aqui, ó, cortantes, eles perfuram o nosso intestino para ocorrer sangramento, e então eles se alimentam, né, do sangue. Logo a pessoa fica anêmica, pálida, daí a doença ser chamada também de amarelão. É a doença, certo, do personagem Jeca Tatu, né? De um livro do Monteiro Lobato em que ele descreve nesse livro essa doença. Tranquilo? Agora sim, agora vem o esquistossoma mansoni, que causa a doença chamada esquistossomose, muita gente chama xistosoma, né? O nome científico é esquistossoma mansoni, causa a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, e a pessoa adquire esse verme quando a larva desse verme penetra na nossa pele em ambientes de água doce contaminada. Então, em lagos, em rios, onde existe a presença desse verme, a pessoa vai tomar banho, vai pescar, nadar, sei lá, fazer alguma atividade. A lavazinha é presente na água, penetra pela pele e através da corrente sanguínea, aí sim, aí ela vai, né, para o sistema porta-hepático, né, aquela região do fígado, do baço, aí por ali vai, e ali se instala,
né, causando a doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Beleza? Por fim, nós temos aqui o desenho da solitária. Solitária é nome popular, porque em geral só uma habita o nosso organismo. Esse verme cresce muito dentro do nosso intestino, podendo chegar a 8 metros ou mais, né? Duas espécies causam a mesma doença. A espécie é Taenia solium e Taenia saginata. A doença chama-se teníase e o verme é popularmente chamado de solitária. Como a pessoa adquire essa doença, professor? Ingerindo carne bovina, carne de boi, ou carne suína, carne de porco, mal cozida e contaminada com a larva da tênia. Repetindo, larva é um animalzinho na fase inicial do seu desenvolvimento. Então, a larva da tênia pode estar presente na carne bovina ou suína. Aí, a gente consome essa carne mal passada, engole a larva, essa larva, ao chegar no nosso intestino, se desenvolve em um verme adulto. Portanto, na suspeita da carne bovina ou suína não ter uma boa qualidade, ou seja, não ter sido de uma boa procedência, jamais então consumir carne bovina ou suína mal passada. Professor, se a carne estiver contaminada com a larva da solitária, mas ela estiver bem passada, eu posso consumir? Bom, o risco de você contrair a doença inexiste, é inexistente, né? Não vai existir porque o fogo, né, certamente a alta temperatura vai matar essas larvas. O ideal é só consumir carne de boa procedência. Na dúvida, consumir bem passada, bem assada, né? Porque qualquer parasita que esteja presente ali na carne vai morrer e não vai nos contaminar. Então, dica de prevenção: higiene pessoal, saneamento básico, lavar bem mãos e alimentos, usar calçados e, no caso da tênia, né, consumir carne bovina e suína de procedência ou então muito bem passada. Claro que existe uma grande variedade de verminoses, uma grande variedade de vermes. Eu escolhi para a aula de hoje esses vermes aí, que são os mais comuns. Beleza? Então não esquece de pausadamente, né, estudar esse assunto, um assunto de grande importância, né, até para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que a gente possa tomar mais cuidado no nosso dia a dia e não contrairmos essas doenças. Ou até orientar os nossos filhos, principalmente quando ainda jovens, crianças, né, na questão da higiene, para que eles não possam se tornar portadores, né, de uma dessas verminoses. Ok? Bom, pessoal, como atenção, o que é bom dura pouco, a gente fica por aqui, por uma questão de necessidade, claro, porque eu poderia até ficar mais tempo com vocês, numa aula que fosse no formato presencial. Mas aqui a gente tem algumas limitações. Não esqueçam de, né, através do Google Forms, do Google Formulário, né, responder aos exercícios e nos encaminhar. E, claro, né, temos também disponibilizado para vocês o material impresso lá na direção da nossa escola, que vocês possam pegar e complementar o seu aprendizado. Até a próxima aula. Grande abraço.